apoiando aqui na região. Sobre Zabbix, né? Sobre principalmente essa questão toda de monitoramento e observabilidade. Então, a gente tem algumas características que nos trazem ali uma proficiência muito grande, que é a parte toda de coleta de dados, que por muitas vezes só isso é um grande desafio, né? Coletar, por exemplo, dados de um equipamento que ele não está pronto para isso, ou que ele não tem protocolos amigáveis, ou qualquer coisa do tipo, que precisa ser fabricado algum tipo de script, ou até mesmo colocar um equipamento para estabelecer aquela coleta de dados. E aqui no varejo a gente vai ver alguns exemplos disso. O monitoramento propriamente dito, que é a análise daqueles dados coletados. Então, isto é o monitoramento com base em algum tipo de dado coletado. E a análise inteligente, que já é pegar esses dados coletados e, por exemplo, aplicar predições, aplicar baseline. Também vou trazer um exemplo de baseline mais para frente. Então, coisas aqui que a gente consegue fazer com os Zabbix. A gente acaba apoiando, então, as empresas, né, em iniciativas de transformação digital, de indústria 4.0, né, por conta do sensoriamento cada vez maior, o IoT, e também a parte de cidades inteligentes, que foge aqui um pouco o tema, mas é muito mais a questão de trazer ali indicadores para a gestão pública tomar decisões. Então, basicamente isso. E esse QR Code aqui, o QR Code anterior era do meu perfil no LinkedIn, esse daqui é do perfil da Unirede. Então, quem quiser escanear, eu vou dar mais 3 segundos. Mas indo adiante, sobre o que a gente vai falar hoje aqui? Sobre monitoramento no varejo, sobre cases de sucesso, exemplos de coisas que a gente faz no varejo com os Zabbix. E o varejo, considerando ali tanto o online, né, o digital, como o offline, que é o varejo físico, de loja, de rua, de shopping e assim por diante. Que daí vem aquela compressão chamada phygital. Para quem é do mercado de varejo, isso daí já é uma coisa que está há muito tempo, é um vocabulário que está há muito tempo nesse mercado, desde, sei lá, antes mesmo da pandemia, quando todos os canais digitais eles precisaram ser impulsionados por conta das restrições, mas antes mesmo disso a gente já tinha muito esse jargão, né, do digital, que é exatamente essa experiência dos clientes, tanto ser igual, né, tanto no físico como no digital. E quais são as necessidades que o varejo tem, né? Então eles chamam, eu falei ali sobre omnichannel, né, que são os diversos canais que o varejo tem de atendimento, que eles podem variar em canais digitais para canais offline também, inclusive fazer conversas entre esses canais, né? Por exemplo, fui numa loja física, num shopping, o vendedor me deu um cupom e eu posso usar esse cupom, né, com o desconto lá no digital, no e-commerce. Então, estratégias que conversam. Então, o omnichannel, ele é, propriamente dito, essas estratégias conversarem nos diferentes canais que o varejo atua. E o omnibuyer é exatamente o cliente ter esse poder de conseguir adquirir, comprar em qualquer um desses canais da forma mais transparente possível na questão de preços, promoções, condições, cupons de desconto e assim por diante. Então, esta questão do omnibuyer é uma tendência, já não tendência, é uma realidade e isso precisa ser mantido. E como a gente mantém com tudo que a gente vai falar para frente. Potencialização da operação dos CDs, né, os centros de distribuição. Então, como hoje a gente está numa questão de omnichannel, com omnibuyer, onde as operações elas são 24/7, nada mais natural, né, do que os nossos CDs também terem uma resiliência muito grande na questão de 24, de operação 24/7 e conseguirem escoar todos os produtos 24/7 sem problemas. A gente vai ter também alguns exemplos de monitoramento de CDs. PDVs e sofisticações também em monitoramentos com outros sensores, né? Então a gente hoje PDVs sendo operados, né, por humanos é o mais tradicional possível, mas a gente já tem muito disseminado PDVs de self-checkout, onde tu mesmo tem que fazer o teu checkout, e daí tu tem muito mais sensores, né? Tu tem uma balança do lado onde tu vai colocando as coisas, tu tem leitores ali, como por exemplo de coletores, leitores de código de barra, assim por diante. Então, o sensoriamento de um PDV de self-checkout é diferente de um PDV operado, né? Por conta das facilidades que a empresa tem que entregar para aquele comprador, para aquele cliente. Monitoramento fim a fim, né, da experiência do usuário. Então, aqui a gente tem todas as questões, é como se fosse
por exemplo, quando a gente vai para uma experiência de e-commerce, onde a gente tem todo aquele tracking, né? Olha, a gente recebeu tua ordem, agora a gente recebeu o teu pagamento, agora a gente mandou proceder para fazer o picking da tua mercadoria, saiu de lá, foi entregue para transportadora, então tudo isso acaba tendo um tracking, né? E todo esse tracking ele compõe uma experiência do cliente. Então não só coisas que estão dentro do teu negócio, mas também com parceiros de negócio. E claro, né, todo esse monitoramento, ele tem uma questão de sustentação do negócio, sustentação do modelo do varejo, mas também ele precisa sustentar a questão de tomada de decisão. Então, seja para corrigir, né, gargalos ou ruídos que tenham na experiência, como também efetuar melhorias na experiência dos clientes do varejo. Aqui mais alguns desafios, né, que o varejo ele costuma trazer. Eu não vou entrar em todos, mas vou pegar assim os principais, como por exemplo dados descentralizados. Isso atrapalha muito na questão de sustentação, por conta inclusive do bullet de baixo, a falta de correlação, né? Quando a gente tem dados descentralizados, a gente não consegue correlacionar eventos que estejam ocorrendo no ambiente. E isso nos traz, né, daí pelo lado ali da falta de correlação, a falta na agilidade na tomada de decisão. A questão também de sustentação e tecnologia, a gente sabe que hoje é mandatório, não existe praticamente negócio sem tecnologia, então sempre existe um desafio muito grande de expansão, principalmente falando em redes de varejo, né, sendo principalmente físico o principal problema, mas existem muitos varejos que estão surgindo agora, de menor porte, principalmente do ramo supermercadista, que eles começam com a questão física e depois o desafio de expansão deles é para o digital. Então é um pouco diferente, mas também é um desafio. Ah, trazer ali também questões de, por exemplo, tarefas repetitivas, automações, assim por diante. Eu vou trazer isso um pouquinho mais para frente, mas fazendo um spoiler aqui, por exemplo, quando eu quero abrir uma loja ou qualquer coisa do tipo, como é que são os processos para aquela loja entrar no meu monitoramento e eu sustentar isso, né? Então eu consigo automatizar isso. Vamos falar um pouquinho para frente. E claro, a visão sistêmica, a visão total do meu ambiente. E quando a gente fala nesse tipo de coisa de monitoramento, infraestrutura, aplicação, negócio, a gente sempre quer fazer um investimento muito acertado. Então, a gente quer ter a garantia do nosso investimento que ele tenha a maior longevidade possível, né? Que não seja algo que a gente fez agora, um investimento massivo hoje e ano que vem eu já tenho que trocar minha solução. Então, aqui mais alguns desafios do varejo. E alguns exemplos, né? Vou trazer aqui alguns exemplos que a gente já aplicou em 5 mercados específicos, mas quem é do varejo aqui vai pegar, né, coisas, putz, eu preciso disso aqui também no meu varejo, que é outro varejo que não foi citado, e assim por diante. Então, eu vou trazer aqui 5 cenários específicos de mercados onde nós atuamos. Alguns, né, a gente atua bem largamente nesse mercado do varejo, e vou trazer os principais tipos de monitoramento para a sustentação dessas operações. E mais para frente a gente vai ver algumas coisas de tomada de decisões sobre essas operações, tá? Então, o primeiro que eu vou trazer aqui é o varejo supermercadista. A gente já atendeu também grandes redes de supermercados no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul, onde eu estou principalmente. E o que geralmente é necessário, né, no varejo supermercadista de fazer um monitoramento? Monitoramento de TI tradicional, básico, corriqueiro, monitoramento de sensores em geral é muito comum, por exemplo, hoje com os self-checkouts, com PDVs mais inteligentes, com questões de processos, por exemplo, de validação de estoque em loja, assim por diante, ter muitas antenas RFID. Tá? Então, tanto no supermercadista como no fast fashion, hoje em dia está muito, muito, muito comum ter vários sensores RFID, né? Como também uma malha de rede sem fio que comunica com RFID para fazer algumas coisas, como, por exemplo, checagem de estoque em loja.
Outros sensores também para a experiência do uso, né, como por exemplo luminosidade, ruído. As lojas hoje elas têm música, né, então existe lá estudos de qual volume da música é o ideal, existem estudos de qual é a temperatura ideal de consumo e assim por diante. Então como é que a gente pega esses estudos e coloca eles na prática efetivamente? Vai lá e aplica, né? Vai lá e coloca a animação. Mas e como é que a gente sabe que eles estão seguindo aquele padrão que é esperado? Através do monitoramento. Então, o monitoramento acaba sendo peça vital nesta condução dessa estratégia. Depois ali a gente tem a parte de produtos refrigerados. Lembrem que eu conversei ali anteriormente com vocês sobre a parte de IoT, né? Sobre a parte de, por exemplo, a coleta de dados algumas vezes ser um desafio à parte. Aqui quase sempre ele é um desafio à parte. Daí a gente precisa colocar, por exemplo, um sensor de temperatura, umidade, que ele tem algum tipo de barramento, que fale um protocolo, para daí sim nós comunicarmos e conseguirmos coletar o quanto que tenho de temperatura, por exemplo, nos meus displays refrigerados, nas câmaras frias e assim por diante. Então, produtos refrigerados, inclusive, é uma das maiores perdas dos supermercadistas após a questão de roubos é de produtos refrigerados que passaram por problemas de armazenamento, que não estiveram, né, dentro das condições ideais de armazenamento. Monitoramento de sistemas de segurança em geral, então aqui a gente fala câmeras, catracas, DVRs e assim por diante. Monitoramentos de PDVs, então não só saber se os PDVs estão funcionais, mas também saber se os PDVs estão, por exemplo, com as cargas de preço corretas, com as promoções corretas para aquele dia e assim por diante. Então é muito importante não só saber se eles estão funcionais, mas se eles estão com as últimas estratégias definidas para aquele dia de vendas. Monitoramento de ambiente TEF, né, então de transações eletrônicas de fundo. Vai ter um dashboard que eu vou mostrar mais para frente, então vai ficar mais claro até para quem não é tão natural essa sigla e esse tipo de pagamento, né? E monitoramento também de self-checkout, falei ali, ele acaba sendo diferente do PDV muitas vezes por conta do sensoriamento bem maior, e todos os sistemas de retaguarda, né? RP, CRM, bases de dados, os sistemas de gestão de estoque e assim por diante, né? Que são os lados CDs e assim por diante. Então, aqui um pequeno landscape sobre o mercado, desculpa, sobre o varejo supermercadista. Tudo que for comum aos outros, eu não vou citar de novo, e depois tem até um resuminho onde eu tenho todos esses cenários lá, os slides e todos os indicadores. Então, não se preocupem também em tomar nota. Monitoramento de TI, então, já falamos, na experiência de compra, então aqui também a gente traz algumas outras coisas, né? Como o Wi-Fi para clientes, é muito comum hoje em dia num varejo fast fashion. Desculpa, não citei. Esse aqui é cenário fast fashion, de moda, né? E assim por diante. Então, no varejo fast fashion, é muito comum o varejista ele dispor de Wi-Fi para os seus clientes. Muitas vezes eles estão ali comparando preços e assim por diante. E aqui também a estrutura omnichannel ela é super vital, que siga toda a mesma estratégia, porque daí a tua loja, por muitas vezes, ela pode ter um comportamento de flagship, né? Uma loja praticamente modelo de monstruário e os teus clientes acabam sempre comprando no teu e-commerce. Então, quando tu dá o Wi-Fi para os clientes, tu tem que sustentar ele, né? Monitorar essa estratégia e também monitorar os teus canais de omnichannel, como o teu e-commerce, para que eles capturem que os teus clientes estão acessando e todos os teus canais tenham a mesma estratégia, para tu não ter evasão de pedidos ou de clientes. Monitoramento de segurança, como a gente comentou, PDVs, ambientes de TEF, self-checkout, sistemas de retaguarda. Então aqui a gente não teve muita mudança, só algumas coisas ali quanto à experiência de compra. Monitoramento de varejo especialista. Especialista é o quê? Um varejo, por exemplo, de tecnologia, um varejo, por exemplo, de papelaria, um varejo, sei lá, que só quer vender acessórios ou de informática e assim por diante. Então, tem vários desses tipos de varejo especialistas, principalmente em shopping. A única coisa que esse cara aqui tem de diferente, mas também foi citado brevemente em cima dos outros, é que muitos deles começam pela perspectiva de e-commerce. Então, o digital acaba sendo muito mais forte do que o físico. E, por muitas vezes, o digital é encarado como uma loja e ele
quase sempre está no top 1 em vendas. Então, além, claro, de se ter um cuidado muito grande com os demais itens que estão aqui, que envolvem basicamente varejo físico, o varejo digital, ele é super importante e tem papel preponderante no market share, na receita desta rede. E aqui para, deixa eu ver, não, tem mais um case ali, é o varejo fast food, então nas praças de alimentação ou pequenos restaurantes que tenham este tipo de doutrina que é entregar a comida o mais rápido possível ali para os seus clientes, né? Terem ali um portfólio padrão, independente da região que estão, e assim por diante. Então aqui eu acho que a única coisa diferente que aparece é o monitoramento de conectividade, né? Que são links de comunicação. Por quê? No fast food acaba que é muito mais lojas do que, por exemplo, no fast fashion. No fast fashion, no supermercadista, costumam ser grandes lojas, mas menos quantidade de lojas. Então, no fast food, a conectividade acaba tendo um papel maior, porque eu tenho muito mais links de comunicação para cuidar. Então, os links de comunicação, os firewalls, se precisa, por exemplo, de VPN para acessar algum tipo de base, algum tipo de conectividade segura, token, enfim, qualquer coisa, o monitoramento de conectividade aqui ele acaba ganhando um papel mais importante. Perfeito, senhores? E o restante aqui não muda nada, aparentemente. Varejo farmacêutico. O varejo farmacêutico, eu acho que ele pega ali alguns pontos, por exemplo, diferentes que apareceram em cenários diferentes, ele concatena, como, por exemplo, o e-commerce e produtos refrigerados. Produtos refrigerados aparecem em farmacêutico principalmente naqueles varejos farmacêuticos que tem uma parte de clínica junto, então que tem vacinas ou tem medicamentos que precisam, né, estar numa temperatura específica, e o simples fato de eles estarem armazenados fora da temperatura adequada, por mais que esteja lá o produto, diferente de um picolé no supermercado, né, que ele é, se não está armazenado na temperatura correta, ok, ele desmolda do palito e pronto, tem que jogar fora, não dá mais para consumir aquilo. Mas no varejo farmacêutico isso é diferente. Tipo, o frasco, a vacina, ela não se deforma, mas ela perde a efetividade. Então, independente de estar ok o produto visualmente, ele perdeu a efetividade e precisa ser descartado. E remédios, também existe ali uma gama de remédios muito caras no mercado. E também aqui as perdas por mercadoria armazenada de forma inadequada, né, quanto à temperatura também é gigante. Então, esses são os 5 cenários que eu queria trazer ali para vocês, que a gente já fez diversos trabalhos em cima, e aqui, sim, quem quiser tirar um print ou qualquer coisa do tipo, aqui está concatenado todos os tipos de monitoramento que passou ali por aqueles 5 slides, por aqueles 5 modelos, tá? Mas eu comentei que uma coisa era operacionalizar, sustentar e outra coisa era tomar decisões. Não que esses dados aqui eles não sirvam para tomar decisões, é óbvio que eles servem para tomar decisões, mas existem decisões mais a nível estratégico que são possíveis também ser extraídas do negócio do varejo através do monitoramento com os ABICs. E aqui também está uma gama de indicadores que a gente costuma entregar em alguns determinados projetos, onde eles são mais de tomada de decisão. Então vejam aqui, por exemplo, muita coisa envolvendo indicadores de venda, ticket médio, venda por metro quadrado e assim por diante, como também aqui do lado a gente tem questões mais de varejo digital, né? Inclusive a gente tem aqui comparações, vendas online versus offline, questões de abandono de carrinho, então mais questões mais digitais. Para quem quer, por exemplo, trazer como o pessoal costuma dizer, né, um cockpit de tomada de decisão ou dashboards de situação sobre varejo, vai ter alguns daqueles indicadores mais operacionais, desse outro slide aqui, né? Mas também vai ter muito mais indicadores estratégicos, né? Então, tomar decisão se abro mais lojas numa determinada região ou se eu fecho uma loja numa determinada região, este tipo de indicador aqui que ele vai trazer, tá? Mas o monitoramento ele serve só para a gente ver o ambiente, ele não consegue interagir com o ambiente.
No caso dos Zabbix, ele consegue também interagir com o ambiente. E aqui eu vou trazer um exemplo, né, de self-healing, que é autorremediação, né, de qualquer componente, na verdade, dá para ser. Qualquer componente que dê para fazer algum tipo de script, acesso remoto ou qualquer coisa do tipo, dá para estabelecer algum mecanismo de autorrecuperação. E o exemplo que eu vou trazer aqui para vocês é um exemplo bem simples e corriqueiro em qualquer varejo físico, por exemplo, um PDV. Então, este PDV aqui que a gente está analisando, ele teve um problema no serviço de ETL dele. Então, antes mesmo de ele estar em uso, por exemplo, pode ter sido identificado esse problema aqui, né, às 14h11, um problema lá no ETL de retaguarda dessa loja. Às 14h11h13, né, o monitoramento ele detectou isso e ele já tomou uma ação imediata. Então, olha, mandei um comando contra esse ETL, contra, por exemplo, o sistema operacional, para restartar este ETL, para restartar este serviço. E às 14h13 o serviço já estava restabelecido. Então aqui depois segue, né, toda a questão ali de auditoria, né, quanto tempo que ele ficou fora, quais são as coletas que deram falha e assim por diante. Mas este aqui é um exemplo de uso dos ABICs, não só para ficar escutando, monitorando o ambiente do varejo, mas também usar os ABICs como autorrecuperação de qualquer componente de tecnologia que precise ser restabelecido diante de alguma falha ou anomalia. E aqui, claro, um exemplo super simples, a nível de PDV, mas por mais que seja simples, não é tão trivial de se encontrar esse tipo de mecanismo aplicado já no mercado. Com a Unirede aqui já é muito usual para nós, já há muitos anos, usar o recurso de comando remoto dos ABICs para executar esse tipo de autorrecuperação. Perfeito, senhores? Indo adiante, então, e só para expandir as questões, né, de não acharmos que o monitoramento ele é somente escutar o ambiente, só ver o que está acontecendo, mas a gente consegue também ter interações com esse ambiente e, principalmente, usar essas interações a favor da experiência dos nossos clientes. Imaginem que, por exemplo, esse PDV aqui, ele pode ter tido esse problema de ETL e nem estar sendo utilizado, mas quando ele precisou ser utilizado em seguida, ele estava funcional. Então, o meu cliente teve a experiência que eu espero daquela loja. E também, né, em grandes redes, é muito comum existirem várias ferramentas de monitoramento ou várias consoles de gestão de fabricantes específicos. Como é que os ABICs ele se comportam nesse tipo de ambiente? Esse daqui é um cenário, esse daqui sim ali eu trouxe trechos, né, de cases de sucesso nosso no varejo, com coisas que a gente coletou e assim por diante. Esse daqui é um case real, ele como um todo. Então, ele como um todo foi uma implementação específica. E aqui a gente tem outras consoles específicas, ó, como um VMware, um vRealize Operations da VMware, um Oracle Enterprise Manager da Oracle, um Oracle Management Cloud também, um Cisco Prime, que hoje tem o Cisco DNA e outras ferramentas também Cisco de rede. Aqui tem um CA, eu não me lembro o que é esse CA aqui, mas eu tenho quase certeza que ele é o CA Service Desk, que agora já está com outro nome também, Service Desk Manager ou Service Manager, alguma coisa assim, mas pela parte de ITSM, tá, senhores? Então, o que acontece? Algumas vezes o pessoal ele quer manter algumas ferramentas proprietárias, especialistas, e integrá-las aos ABICs, né? Por conta do quê? Os ABICs ele é uma ferramenta open source, né? Se vocês não sabiam disso, agora sabem, ele é uma ferramenta open source. Ele não tem versão que precise de licenciamento enterprise, que pague ou qualquer coisa do tipo. As ABICs presta serviços e os seus parceiros, assim como a Unirede, né? Nós prestamos serviços em cima da plataforma e é dessa forma que nós ganhamos as nossas vidas e nos remuneramos, tanto as ABICs como a Unirede, através de serviços. Mas a tecnologia, ela é open source. Open source não é um sinônimo puro de gratuito, tá, senhores? Ele é muito mais a questão também de flexibilidade.
Então, quando eu coloco os ABICs no centro da minha estratégia de operação, é pela flexibilidade que eu tenho de construir integrações, construir conectores, manipular o software, manipular o que já existe e conseguir, desta forma, ter uma visão única. Eu mantenho outras tecnologias no meu ambiente, mas através dos ABICs eu consigo centralizar todas essas informações. Perfeito, senhores? Só para trazer, então, esse ponto, e hoje, por exemplo, a nível de varejo, eu não me recordo, mas outros setores, até se quiserem, se tiver alguém de financeiro que quiser que eu monte depois um webinar de case de sucesso financeiro, a gente atua também muito em financeiro, e financeiro, inclusive, tem concorrentes de Zabbix, só que a gente acaba integrando todos eles nos Zabbix, né, para centralizar em uma única visão de monitoramento, uma única visão de eventos e principalmente usar a questão de correlação de eventos dos Zabbix, tá? Então, o Zabbix aqui, ele acaba tendo um papel central na operação pelas capacidades e flexibilidade que ele tem. E vocês podem ver que ele também aqui está integrado com questões de comunicação, colaboração, questões com, por exemplo, que fazem análises de logs e outras coisas, o Zabbix também faz, né? A apresentação, camada de apresentação, seja com Zabbix, seja com Grafana, seja com qualquer outro, e assim como também uma camada de automação. A automação pode ser que nem o self-healing, aquele exemplo que eu trouxe ali de recuperação do PDV, como também pode ser automação para provisionamento de coisas. Então, o meu Zabbix detectou que o meu e-commerce está estressado. Né? Ele pode mandar um comando remoto, um webhook contra a minha aplicação web, para que ela suba mais uma instância de front-end num balanceador. Então, imaginem o que dá para fazer. Ele, como, como identificador de condição, de algum tipo de condição, e esta condição sendo atendida, ele faz o que foi definido na sequência. Então, ele pode matar máquinas de uma rede de balanceadores, né? Uma rede não, de um cluster de balanceadores de front-end de e-commerce, como ele também pode provisionar mais máquinas através dessas integrações e as integrações que eles têm, por exemplo, com ferramentas de orquestração, que é o caso aqui do SaltStack e do Puppet. Como pode ser também com Ansible e outros. Como o Zabbix pode apoiar todo esse monitoramento de varejo, né, que eu citei aqui. Senhores, assim, eu estou aqui trazendo exemplos, mas a gente costuma brincar que o Zabbix ele consegue monitorar qualquer coisa. Por que, que a gente costuma brincar desta forma? Porque olhem a quantidade de coisas que o Zabbix consegue coletar dados. É muito tipo de protocolo. É vários tipos de protocolo e nem estão todos aqui, tá, senhores? Aqui, por exemplo, não está o ODBC, né, para monitoramento de bases de dados. Por mais que aqui esteja databases, mas aqui do lado ele não está listado com o ODBC, tá? Também ele é capaz de consumir, fazer ingestão de outros eventos de outras ferramentas, como eu comentei. Ele é capaz de enviar os seus eventos para outras ferramentas e assim por diante. Então, toda esta parte de coleta de dados, transferência de dados, né, seja ingestão de outras ferramentas, ou seja, ele enviar para outras ferramentas, ele é super poderoso, super flexível. Quando a gente fala aqui em questões de scripts, nós temos duas formas de scripts. Os scripts internos deles, que geralmente são muito utilizados a nível de HTTP, daí são scripts feitos em JavaScript, como também eu posso, por exemplo, expandir os ABICs a nível inclusive de data science e jogar os meus scripts em Python para dentro dele, né? Que daí são os external scripts que estão sendo carregados e são chamados sob demanda pelos ABICs, a sua execução pelos ABICs. E a sua saída é registrada na base de dados, é aplicado algum tipo de condição para ver se daí tem todo esse círculo aqui central, né, que nos traz as questões de detecção de problemas. E não só isso, né, todas as funcionalidades que os ABICs têm. Por exemplo, aqui eu acho que não aparece. Não aparece aqui, mas não só detectar problemas agora, mas como, por exemplo, traçar potenciais problemas futuros através de funções preditivas. Os ABICs possuem duas. A parte de time left, que é saber quando algum determinado recurso vai acabar, ou enfim, uma condição será atingida, e daí ele vai te dar uma data ou uma previsão de tempo até
aquilo acontecer, e o forecast, que é principalmente comportamento. Para o varejo, ambos são interessantes? São ambos interessantes. O time left para questão de gestão de capacidade e o forecast para, por exemplo, gestão de estresse, gestão de saber se, por exemplo, essa Black Friday eu vou precisar provisionar mais máquinas, mais front-ends, vou precisar aumentar meu cluster de balanceamento, enfim, o que for com base em comportamento. Então, minha última Black Friday, eu vejo tudo o que minha infraestrutura cresceu em estresse, né, em demanda da última Black Friday até essa, e eu já traço o comportamento esperado para esta, com base em todo esse histórico e, claro, mais a última. Então, isso aqui acaba sendo bem importante. E todas as saídas, né, possíveis aqui que os ABICs têm. Então, esse aqui é um landscape que traz ali de forma super resumida uma visão bem legal de Zabbix. Para quem não conhece ou para quem está iniciando, eu gosto sempre de trazer esse slide. E quais são os benefícios dos ABICs para esses ambientes de varejo? Né? O que ele consegue trazer de benefícios? Aqui também eu trouxe alguns, né? Mas até mesmo quando eu escuto um webinar, eu começo a ver assim coisas que são diferentes até do que o palestrante está falando. Então vocês também vão perceber coisas diferentes, né, para o cenário de vocês. Aqui eu vou trazer alguns. Então, ali, manter a experiência dos clientes, né? E o foco ser o cliente, por muitas vezes a gente acaba tendo uma escalada no monitoramento, né? Infraestrutura e aplicação. Tá, mas a infraestrutura estar ok, né? A aplicação estar ok, não necessariamente a experiência do meu cliente vai estar ok. Então, precisa monitorar a experiência do cliente, monitorar a aplicação e monitorar a infraestrutura. Então, precisa fazer tudo. Então, por isso que eu coloco aqui sempre o foco no cliente, porque daí a gente consegue ter uma visão de fora para dentro. Né? Esse conceito, inclusive, de fora para dentro, a gente apresentou na semana passada, neste mesmo horário, nessa mesma dia da semana, também no webinar de serviços para o negócio. Quem quiser a gravação dele, pode mandar ali um e-mail para comercial@unirede.net, que a gente envia também a gravação. Mas essa questão toda, inclusive, de experiência e serviços de negócio, foi tema do nosso último webinar. Toda a parte de monitoramento de dos serviços de sustentação, e daí que a gente fala de conectividade, de ERP, CRM, as bases de dados e assim por diante. Então, tem várias coisas que a gente pode colocar aqui. Maior visibilidade do ambiente, que é saber o que é o meu ambiente, qual o tamanho dele e, diante de algum problema, onde foi esse problema. Então, a gente tem uma métrica, e essa métrica também foi apresentada no último webinar, de que 100% do tempo de disponibilidade de uma empresa, 70% do tempo, quando ela não tem um monitoramento e um mapeamento bom, é utilizado procurando onde foi o problema. E apenas 30% do tempo da indisponibilidade total é aplicada na remediação do problema. Então, vocês vejam que ter um monitoramento, ter uma hierarquia dentro do monitoramento, ter um mapeamento bom dentro do monitoramento, ele é já uma baita vantagem na questão de qualquer porventura indisponibilidade que tu tenha. Tu vai reduzir em 70% já o tempo da tua indisponibilidade, porque tu já vai saber onde está o problema e já vai começar a atuar diretamente em cima dela. KPIs em tempo real, né? Então vocês viram lá, eu mostrei tanto indicadores e monitoramentos a nível mais operacionais, né? Como é que está a saúde do meu PDV, se ele está funcionando ou não, se ele está com a última tabela de preços e assim por diante, como também a gente pode pegar ticket de venda, transações por adquirente, quantos em, sei lá, bandeira Visa, Master e assim por diante. Então, KPIs, né? De gestão em tempo real. Não, isso aqui é diferente de BI, né? BI é D+1 e assim por diante, então tu precisa ter mais um dia lá para entregar todos os dados. Esse cara aqui, tu entrega dashboards em tempo real. Monitoramento dos meios de comunicação, então ali varejo físico principalmente, super importante, toda a malha de comunicação, né, telecom, é super vital. Gestão de SLAs através dos ABICs também. Quem quiser saber mais sobre gestão de SLAs, assista ao nosso último webinar, a parte de gestão de serviços, daí tem SLA embutido, né? Quem quiser pedir a gravação, comercial@unirede.net.
Monitoramento total, né? Então, todos os componentes, vai ter inclusive um dashboard um pouco aqui para frente que vai ter esse monitoramento total, né? Loja, CD, data center e centrais de serviço, né? De atendimento, né? Call center e assim por diante. Então, tudo, tudo. Automações de tarefas rotineiras repetitivas, a gente viu isso como um problema lá no início e aqui aparece de novo como um benefício. Então, sempre meu ETL dos PDVs cai 50 vezes por dia. Putz, automatiza isso e tira isso da tua frente. Deixa que o Zabbix controle isso. Deixa que o Zabbix remedie os problemas nos teus PDVs ou nos teus servidores e assim por diante. Então, automatiza isso. E, claro, a redução de custos com ganho de eficiência. Aqui a gente falou de maior disponibilidade, então ganho de eficiência, e também a questão de saber onde atuar, né? Então a gente acaba tirando custos desnecessários, porque a gente já vai ser muito mais assertivo na recuperação de qualquer tipo de ambiente. E claro, né, não só de coletas de dados, mas também é muito importante como a gente vai apresentar esses dados. Daí aqui eu selecionei alguns poucos exemplos de varejo de dashboards que foram feitos para varejo físico, varejo digital, e-commerce e assim por diante. E, enfim, vocês vão ver ali e podem também mandar mensagens se tiverem dúvidas sobre algum ponto, que eu não vou me ater em todas as métricas deles por conta do tempo. Esse daqui é um monitoramento de negócio, especificamente de varejo físico. Então, onde eu tenho no centro da cebola as minhas lojas, os meus pontos mais importantes, todas as dependências de tecnologia que as minhas lojas têm, né, para o seu funcionamento. Se alguma coisa vai errado, indisponibiliza totalmente a loja ou impacta totalmente no desempenho da loja, ela fica como se fosse um desastre, né, um vermelhinho. Então, eu tenho aqui 3 lojas impactadas, aqui eu tenho as lojas e o que potencialmente está impactando elas. Então, aqui eu vejo que potencialmente elas estão paradas por conta dos links de comunicação, né? E eu tenho outras 2 lojas que elas estão levemente degradadas ou com alguma coisinha, que eu estou com algum probleminha ali a nível de rede e servidores. E também eu tenho um centro de distribuição que está passando por algum tipo de intermitência, alguma coisa do tipo. Mas com uma olhada rápida, breve, num dashboard, eu já sei quantas lojas eu tenho totalmente indisponibilizadas ou totalmente impactadas e também que outras coisas ali estão atrapalhando a minha operação. Aqui eu tenho um dashboard a nível de TEF, transações eletrônicas de fundo, onde eu tenho aqui algumas adquirentes, quantas transações estão sendo feitas naquele momento para elas, as participações delas, né, no minuto a minuto ali que eu estou tendo, e também como é que estão as minhas operações quanto a negada, timeout e ok. Então vocês podem ver aqui que a maioria está ok. Esse cara aqui, ele serve tanto para físico como digital, tá? Aqui ele é bem físico, aqui ele é digital, então ele é um cara misturado, né? Esse daqui é 100% digital, então esse cara, desculpa, 100% digital, né? Esse daqui é um monitoramento de 2 e-commerces, então aqui eu tenho uma rotina de validação, uma rotina de navegação através de um robô em cima de um e-commerce que ele testa vários passos, tipo entra no site, pesquisa por tal coisa, veio tal coisa, seleciona a cor, quantidade, esse tipo de coisa, coloca no carrinho, faz checkout com um cartão, com 2 cartões, com boleto, com, sei lá, pagamento fiado, testa tudo, testa tudo. Então ele basicamente testa tudo em busca de condições, por exemplo, que todos os códigos HTTP ou todos os componentes estão sendo mostrados, se a latência de todas, a experiência, né, que eu espero está sendo entregue, então se a latência for maior do que a experiência que eu setei, ele vai me alertar e assim por diante. Então também, se eu tiver lá um problema com uma API do correio, né, botei o CEP, não carregou o meu endereço corretamente lá no checkout, putz, vai me alertar e vai me trazer ali essa visão. Não só, porque, outra vez, né? A minha infraestrutura pode estar muito bem, mas eu posso ter coisas externas que não vão bem e impactam na experiência do meu cliente. E aqui em cima, inclusive nessa linhazinha aqui de cima, vocês veem que ali a gente está falando a nível de aplicação. Então tem Oracle ATG, tem módulo de search de Oracle, tem WebLogic e assim por diante. Então aqui, além do robô fazendo a experiência do usuário em cima do meu e-commerce, eu também tenho
a questão das minhas aplicações. Outro cara aqui de monitoramento de e-commerce, mas aqui ele é bem específico só pela experiência de carregamento desse e-commerce, né? Disponibilidade e carregamento. Então ele me traz ali se ele está sendo carregado na velocidade que eu espero. Daí aqui ele me traz o pior momento, o melhor momento e assim por diante. Inclusive por perspectivas diferentes. Então aqui eu testando do Brasil, 1 segundo, e eu testando, por exemplo, de Ohio nos Estados Unidos, menos de 1 segundo, né? Milissegundos e assim por diante. Então, dependendo do público de vocês, para onde vocês colocam mais o marketing de vocês, vocês vão querer saber como está a experiência de lá. E com os Zabbix isso é possível fazer através dos seus Zabbix proxies, né, que é o monitoramento distribuído dos Zabbix. Então, se eu quiser, por exemplo, eu direcionei todo o meu marketing para vender para o público do Rio Grande do Sul agora, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo. Eu tenho um proxy aqui de Porto Alegre que bate no meu e-commerce e testa todas as métricas de performance e disponibilidade que eu quero. Então, eu tenho uma perspectiva o mais próxima possível do meu público-alvo, tá? Mas eu, eu vario muito isso e direciono para todos os estados brasileiros. Cara, o ideal daí é tu ter um proxy em cada estado para tu ver, por exemplo, se tem algum problema de telecom ou qualquer coisa do tipo para entregar lá no Acre, por exemplo. Então, para tu, por exemplo, não gastar tanto em marketing para lá, porque lá tem algo crítico que não entrega a experiência ideal que tu deseja e assim por diante. Então, coisas para tomada de decisão. Mas os ABICs possibilitam esse tipo de visão variada, tá, senhores? Não apenas uma. E falando de SLA, aqui a gente tem uma derivação daquele dashboard de TEF, né, de transação eletrônica de fundos, onde eu estou trazendo o SLA das minhas adquirentes, de quem processa os meus pagamentos através de qualquer tipo de dinheiro plástico, cartões de crédito, débito, cartões próprios e assim por diante. Então isso daqui é dentro dos ABICs, através de um recurso que a gente viu no último webinar, chamado BSM, Business Service Monitoring, onde a gente criou as regras e os monitoramentos para monitorar e ter os relatórios de SLA, como está mostrando aqui. Então, sempre que está ali num mês tudo ok quanto aquele serviço, ele vai me dar 100%. Eu aqui estabeleci o mínimo que eu espero de disponibilidade daquele serviço, né? E sempre que estiver abaixo do esperado, ele já vai pintar e pode me alertar também, né, para eu tomar alguma decisão junto a este fornecedor. Que aqui no caso, como hoje o foco é varejo, a gente está falando de adquirentes, pagamento com dinheiro plástico. Falamos sobre centros de distribuição, né, CDs. Cefaz é super importante. Então, o monitoramento de Cefaz é extremamente importante porque o Cefaz, quando a gente precisa tirar a mercadoria do nosso CD ou transitar mercadorias e estoques entre lojas, a gente precisa emitir uma nota fiscal, né, para essa mercadoria transitar junto com essa nota fiscal. Então, se o Cefaz ele está indisponível ou com algum tipo de problema, isso pode impossibilitar a nossa operação e simplesmente trancar todo o fluxo que a gente esperava ter do nosso centro de distribuição. Perfeito? Então, esse cara aqui é super importante também. Aqui uma camada de aplicação mais técnica, mais para o lado de redes, mas eu queria trazer ela para trazer também questões de condições inteligentes dos ABICs. Por exemplo, aqui a gente está fazendo um monitoramento a nível de NetFlow, né? Utilizando ali os ABICs, não o motor os ABICs para coleta de NetFlow, mas ele analisando os dados, né? Que nem eu separei lá no início, né? Existe a coleta de dados, existe o monitoramento. O monitoramento é a análise. Então a gente estava fazendo aqui a coleta com uma ferramenta específica da Unirede, né, de NetFlow, e o monitoramento nós estamos utilizando os ABICs. Daí a gente escolheu o quê? A gente escolheu aqui um tipo de condição inteligente chamada baseline, onde eu traço um comportamento que o histórico desta métrica me traz, e eu não seto, por exemplo, condições fixas. Eu simplesmente digo, olha, sempre que o que ocorrer agora exceder o comportamento esperado, me alerta. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês podem ver que se eu tivesse setado esta métrica, que sempre, por exemplo, neste nível aqui,
eu teria recebido pelo menos uns 3 alertas, ó. Só que pelo baseline, ó, das coletas, eu vejo que isso daqui é um comportamento normal, tradicional da minha infraestrutura, esses picos. Então, logo eu delego para os ABICs que ele me diga sempre que, olha, está dentro do que é o esperado? Está, com exceção desse carinha aqui, ó. Então, aqui seria o único momento que eu teria aqui também, ó. Esse aqui também ele excedeu, ó. Tá um pouquinho ruim de ver aqui, mas aqui ele excedeu o baseline e aqui ele excedeu o baseline. Aqui mais claro e aqui um pouquinho menos claro. E aqui, por mais que tenha essa pontinha, né, a referência é o meio da coluna, então a gente vê que o meio da coluna está ainda dentro do baseline, tá? Então, baseline é uma função inteligente dos ABEX ali para questões de condições. Então, muito útil, principalmente se vocês querem que a própria infraestrutura de vocês diga o que é uma anomalia ou não. Lições aprendidas com base nos nossos diversos monitoramentos aí. Não só, e aqui dá para dizer que não vai ser só restrito a varejo. Mas monitore somente o necessário, tanto a nível de gestão de indicadores quanto a nível de gestão da base de dados dos hábitos. Então, se tu ah, tem equipamentos, aplicações, assim por diante, que entregam 15 mil métricas, 1000 métricas, 500 métricas. Senhores, se vocês não têm ações ou medidas a serem tomadas com base em 15 mil métricas de um equipamento, não monitorem tudo. Porque assim, vai ser um gasto de infraestrutura, uma gestão de base de dados desnecessária que vocês vão ter que fazer. Depois, para fazer qualquer movimentação de upgrade e tudo mais, isso também vai atrapalhar muito vocês. E vocês não tomam nenhuma decisão com base nesse dado, né? Então, monitorem apenas o necessário e saibam o que monitorar. Evitem usar templates padrões sem ajustar eles para a realidade de vocês. Então, aqui eu não estou dizendo para evitar os templates padrões, estou dizendo que vocês ajustem eles para a realidade de vocês. Os templates eles trazem algumas coisas nele, né? As métricas que vão ser coletadas, o tempo de quanto em quanto tempo vai ser coletado, quanto tempo isso vai ser armazenado, e daí também está aqui embaixo nesse cuidado, né? De quanto tempo armazenar as coisas. Também traz lá as questões visuais do template, assim por diante. Então, peguem os templates padrões que vocês precisam usar e validem se eles estão parametrizados da melhor forma possível para o cenário de vocês. Tá? O cuidado com armazenamento é feito a nível de template. Então, eu quero, por exemplo, como é que a gente vai fazer aquela validação que eu comentei de Black Friday? Putz, eu vou botar o meu history com mais de um ano, né? 1 ano e 6 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses. Mas eu já ouvi tu falando em outro webinar, Gabriel, que history, a boa prática é 365 dias. Só que aqui cabe a estratégia do negócio de vocês. Se vocês colocarem 365 dias para history, vocês não vão conseguir fazer um forecast usando a última Black Friday. Então, isso daqui é bem importante, tá? Vocês precisam ter mais tempo. Então, vocês vão ter que pegar os templates e ajustar eles para a realidade e necessidade do negócio de vocês. Automatizar ao extremo. Então, aqui também eu comentei sobre algumas coisas de automatização, mas aqui também um outro exemplo, e daí do varejo físico. Um varejista, um cliente nosso, mais de 500 lojas, perdendo simplesmente o controle do que está sendo monitorado ou de quais lojas estão sendo monitoradas. O que ele fez? Ele usou os recursos de descoberta dos ABICs para simplesmente começar a popular lojas de forma automatizada. Então, o que precisava fazer minimamente, que daí foi embutido num processo de abertura de loja, instala um proxy lá. Instala um proxy lá na loja, esse proxy ele se comunica com os ABICs e esse proxy ele faz toda a descoberta naquela loja, na LAN daquela loja, de tudo que está lá. E isso tudo se autorregistra nos ABICs e se criou o monitoramento. Para evitar problemas de que tipo? De abrirem um ticket no Service Desk de vocês e vocês nem tinham noção que existia aquele ativo. Então, usem e abusem das regras de descoberta dos ABICs para descobrir equipamentos, aplicações, serviços e assim por diante. E isso tudo entrar de forma automatizada no monitoramento.
Antes de integrar com outras ferramentas, revisem, limpem, não tragam sujeira ou não mandem sujeira adiante, tá? Isso daqui também. Muito com base, inclusive, no primeiro item de monitorem somente o necessário. Uh, E todas as pessoas que utilizam os Zabbix precisam ter voz ali no desenvolvimento, na melhoria, no que vai monitorar e assim por diante. Então, isso daqui é muito importante porque todo o conhecimento, por exemplo, que a operação do dia a dia vai ter, muitas vezes um time de SRE que foi lá e implementou aquele monitoramento não teve. Então, tem que sempre estar retroalimentando para fazer essas aplicações de melhoria continuadas. Senhores, deixo aqui com vocês também, indo para o encerramento aqui, né? Eu não quero exceder o meu horário. Aqui falei que eu gostava de QR Code. Este daqui é um case de varejo, é um e-book nosso de case de varejo fast fashion. Então, bem grande, bem bacana. Empresa listada em bolsa, tudo mais. Então, vou deixar aqui mais uns segundinhos enquanto eu falo e enrolo vocês aqui para pegarem o celular e tirarem, escanearem o QR Code. E acho que já foi tempo suficiente, então vamos adiante. E como a Unirede consegue ajudar vocês, né? Como os Zabbix e como a Unirede consegue ajudar vocês. Aqui eu vou passar muito rapidamente, então a gente tem nós temos dois títulos, né? Um é Premium Partner, que é o principal, é o nível mais alto de parceria com as Zabbix, e ele nos possibilita, por exemplo, entregar serviços com a ferramenta, né? Suporte técnico, mesmo suporte oficial das Zabbix, a gente também entrega aqui na América Latina, toda a parte de implementações, customizações, consultoria, integrações, troubleshooting, atualizações, enfim, tudo que vocês imaginem que vocês precisam de serviços em cima de Zabbix, a gente consegue apoiar vocês. E também um outro título que nós temos é o de Trainer Partner. Então, nós capacitamos todos os profissionais na nossa região, América Latina, na carreira oficial e também cursos extras oficiais da Zabbix. E aqui eu trouxe esse slidezinho aqui com a carreira oficial Zabbix, né? Que ele tem 4 níveis: o Zabbix Certify User, o Zabbix Certify Specialist, o Zabbix Certify Professional e o Zabbix Certify Expert. Tá? E eles têm alguns requisitos, se vocês tirarem print, vocês depois pedirem a gravação para nós ali gravação, slides e assim por diante, a gente manda isso aqui para vocês, mas eles têm alguns requisitinhos, mas é bem tranquilo, é uma carreira bem linear. O core dela, por exemplo, para quem quer começar e já tem experiência técnica, já tem experiência em cima de Zabbix, é o Zabbix Certify Specialist e Zabbix Certify Professional, que a gente chama aqui carinhosamente de combo. Então, leva esses dois caras aqui do miolo da carreira. Senhores, falei bastante coisa aqui. Se quiserem mais informações, mais um QR Code, este é o último, prometo. Mas aqui está o nosso site, o nosso e-mail de contato. Falei bastante, citei bastante o nosso último webinar, que traz algumas informações bacanas, né? Pode solicitar aqui para comercial@unirede.net, tá? E também aqui os nossos telefones de contato. Acho que o Luan ali comentou no chat que não está conseguindo baixar o e-book. Luan, a gente te manda ele ali por e-mail, então. Então, Luan de bem, a gente te manda ali pelo teu e-mail cadastrado ali o e-book, tá? Marcos também acho que também tentou. O Alisson, a gente manda a gravação e a gente manda o e-book ali geral. Então não tem problema, tá, pessoal? E fico à disposição, senhores. Vi aqui que o Thiago Silva fez uma perguntinha ali sobre. Tem algum detalhe de como é feito esse monitoramento do Cefaz? Tenho. Ele é feito através do monitoramento HTTP, a nível de HTTP Agent. Se eu não me engano, a gente, como é uma empresa, a gente acaba utilizando lá um certificado, alguma coisa nossa, para bater diretamente no Cefaz e pega o status HTTP daquela região, né, do Cefaz naquela região. Então, esse monitoramento eu tenho quase certeza que é a nível de HTTP Agent, tá bom, Thiago? Senhores, como eu estava comentando, além dos canais Zabbix, que vocês já conhecem, que vocês recebem newsletter e assim por diante, aqui estão os canais sociais da Unirede. E eu não tinha certeza se ia acabar no tempo, mas perfeitamente pontualidade ótima.
Uma pontualidade britânica, Gabriel. Ah, eu não queria puxar a sardinha para os britânicos, então por isso que eu não disse isso. Então, tá certo, pessoal. A pergunta ali eu já vi que foi respondida ao vivo. Vamos encerrar o Isso. webinar de hoje e a gravação vai ficar disponível posteriormente para vocês. Obrigado, pessoal. Um bom dia, um bom trabalho para todo mundo. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.